Via Justiça de hoje é sobre as leis de combate à corrupção no Brasil. Nossos convidados são professores da Faculdade de Direito Milton Campos, daqui de Belo Horizonte, o advogado criminalista Luciano Santos Lopes e a procuradora do Estado, Ana Paula Araújo Ribeiro Diniz, conselheira do Conselho de Criminologia de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Luciano, doutora Ana Paula, como é o sistema brasileiro de combate à corrupção? Carlos, muito obrigado. Obrigado a mais pelo convite. Carlos, pensa num sistema conjunto que envolve a proteção na esfera administrativa, civil, de reparação de danos, e criminal, de punição àqueles que praticam atos de corrupção. Esse sistema é perfeito na visão do senhor? Nenhum sistema é perfeito, mas a globalização faz com que o Brasil adote técnicas, estratégias normativas e de operação mais próximas daquilo que as organizações internacionais pretendem, como, por exemplo, o GAF, que é um organismo internacional de organização do sistema financeiro e, por consequência, também atua na questão da corrupção. Doutora Ana Paula, há muitas leis de combate à corrupção, né? A gente pode dizer até mais de 10 leis, talvez, Sim, né? sim. Nós sabemos o número certo. Com Sim. tantas leis, por que a corrupção ainda persiste no Brasil? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, queria agradecer a oportunidade de estar aqui e falar um pouco mais sobre o direito penal, mas eu acredito que a questão da corrupção é uma questão antiga, é uma questão complexa, é uma questão que vem de muitos anos, e parece que é uma prática reiterada. Quando a gente tem práticas reiteradas, interromper o fluxo, interromper a continuidade fica muito difícil, fica muito complicado. Eu acho que essa é a tentativa hoje, né, tanto do direito penal, quanto do direito administrativo, quanto da sociedade como um todo, de interromper esse fluxo. Qual que é o lugar que o Brasil ocupa no ranking mundial da corrupção? É difícil dizer, mas parece-me que nas últimas estatísticas o Brasil é o quarto país mais corrupto do mundo. A gente não tem esses dados com certeza absoluta para eu definir aqui como completamente verdadeiro, mas me parece que é o quarto país do mundo em corrupção. O doutor Luciano já deu a visão dele sobre o sistema de combate à corrupção. Qual que é a visão da senhora? Eu penso como pensa o professor Luciano, né? O Brasil vive num mundo globalizado, o Brasil é atingido pelas tendências mundiais, e eu acho que o Brasil vem tentando, né, de acordo com as técnicas que a gente tem aí, com o conjunto de legislações, tanto na esfera administrativa, quanto civil, quanto penal, em tentar contornar essa questão da corrupção. Quais são as dificuldades no combate à corrupção, doutor Luciano? Carlos, basicamente a ausência de transparência na relação público-privada, a ausência de celeridade nas estruturações do setor público, que faz com que a burocracia trave toda a estrutura operativa do Estado e que conduza a práticas de aceleração e de tentativa de estruturar essa relação público-privada. E também, penso eu, nós não podemos também jogar toda essa culpa ou toda essa responsabilidade apenas para o Estado ou para as estruturas de intervenção, né, punição. A sociedade também é algo leniente, é um tanto receptiva com a corrupção de forma geral, em algum nível. Nós, até algum tempo atrás, não tínhamos a questão da corrupção como um problema a ser resolvido de forma endêmica, de forma agressiva. Temos a violência, temos a saúde pública, temos a educação, mas a corrupção sempre fez parte do imaginário, desde que o Brasil é Brasil, nós estamos falando de 1500, não é um problema novo, mas ela nunca foi encarada como um problema social. Quem corrompe não é só o Estado. Não adianta ter leis adequadas, operações de punição adequadas, um Ministério Público forte, a polícia forte, o judiciário forte. Nós precisamos ter também uma estrutura social adequada para entender que a corrupção tem que ser controlada, evitada, prevenida também nas práticas diárias. Doutora Ana Paula, o professor Luciano falou 1500, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico de combate à corrupção no Brasil. Sim. O que a gente pode dizer sobre isso?
Infelizmente, o que a gente percebe é que as leis anticorrupção ou o organograma de leis anticorrupção são muito modernos, são muito atuais, né? A gente percebe que o Brasil vem tentando ou vem lidando com a corrupção com um enfrentamento real, verdadeiro, de uns poucos anos para cá. Né? A corrupção é antiga, como o professor Luciano diz, eu concordo com ele, né? São as pequenas práticas diárias que geram a corrupção, né? Eu costumo falar isso muito, né? Eu não enfrentar uma fila, eu achar que eu não preciso, né, me submeter a algumas regras, ou eu querer superar ou suplantar determinadas regras. Isso é antigo, isso veio de muito tempo, mas eu acho que o combate à corrupção, a preocupação com o combate à corrupção é moderno, né? Do século XX, do século XXI, é que a nossa legislação se tornou mais preocupada com isso. A gente tem a legislação mais voltada para esse combate à corrupção. Houve um intenso legislar em 1990, né, quando surgiu naquela década de 90, várias leis, né, Sim. de combate à corrupção. Mas vamos começar com a lei maior, Constituição Federal, doutor Luciano. O que está lá escrito que a Constituição recomenda para o combate à corrupção? A Constituição, basicamente, ela dá as diretrizes, Carlos, de como o Estado brasileiro e a sociedade brasileira devem se organizar. E ela dá normas gerais, programáticas, ou seja, que precisam de complementações, e é o que o legislador faz. Mas o artigo 37 da Constituição, principalmente, ao meu ver, determina quais são os critérios do Estado, quais são os princípios que o Estado, que a administração pública deve ter. Celeridade, moralidade, legalidade e todos os outros. Então, para mim, aquele artigo 37 da Constituição é o cerne, é o centro da discussão. Como o Estado deve se portar nessa transparência dos seus atos. Código Penal. O que está no Código Penal lá, para o telespectador entender, em termos de combate à corrupção? No Código Penal, sempre seguindo a meta ou a regra da Constituição, sempre seguindo os princípios, principalmente, como o professor Luciano diz lá do artigo 37, né, em que a administração pública deve seguir todas aquelas regras gerais ali. O Código Penal tem alguns artigos que determinam o combate ou a punição à corrupção. Né? A gente tem o crime previsto lá no Código Penal de corrupção ativa, a gente tem no Código Penal o crime de corrupção passiva, a gente tem no Código Penal hoje a punição aos crimes de associação para o crime, né? E por aí vai. Se a gente fosse ficar aqui a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira falando a respeito dos tipos penais específicos que tentam punir a corrupção, são vários, são muitos. Os senhores saberiam dizer o primeiro crime do colarinho branco que foi punido? De cor eu não me lembro. O que acontece? A Lei 7.492, que é a Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro, que recebe esse nome, Crimes do Colarinho Branco, né? Ela é datada da década de 80. Então, veja, Carlos, que a punição aos crimes, que nós vamos chamar crimes dos poderosos, e a corrupção se dá em parte nesses momentos, mas a corrupção também se dá nas práticas diárias que não tem absolutamente nada a ver com o sistema financeiro. Mas o sistema financeiro parte de algumas situações desse tipo. Algumas poucas na década de 80, não vou arriscar dizer qual ou quais foram as primeiras, mas recentes, nós podemos apreciar que há um upgrade punitivo, nem sempre tão respeitoso, repito, nem sempre, mas por muitas vezes sim, respeitoso às regras de devido processo legal. A gente precisa ressalvar sempre que o punir a corrupção ou qualquer outra atividade criminosa é importante, é necessário, eu diria, fundamental. Mas nós não podemos descuidar das regras do que nós vamos chamar de devido processo legal. Nenhuma punição pode descuidar dessas regras, porque senão agride a estrutura democrática que o nosso Estado, que o nosso país adotou. Isso está acontecendo? Olha, toda generalização, Carlos, é complicada, então eu respeitosamente não posso dizer que não acontece ou acontece agressões. Ofensas ao devido processo legal, sim, existem, claro. Mas a nossa estratégia sempre no sistema de justiça, advogados, juízes, promotores, delegados, procuradores, etc., é de respeitar as regras do devido processo legal, ou seja, do processo. Essa é a meta. Que ofensas ocorrem? Claro que sim, ocorrem. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça e as leis de combate à corrupção no Brasil. Participam do programa os professores da Faculdade de Direito Milton Campos, o advogado criminalista Luciano Santos Lopes e a procuradora do Estado Ana Paula Araújo Ribeiro Diniz, conselheira do Conselho de Criminologia de Minas Gerais. Comecemos este bloco falando sobre a Lei Anticorrupção. É a Lei 12.846 de 2013. Como ela está posta em termos penais, doutora Ana Paula? Pois é, essa pergunta é importante e é interessante porque na lei de corrupção, a lei de corrupção em si não é uma lei que tem caráter penal. É uma lei mais na seara administrativa que tenta evitar determinadas condutas que levem à corrupção. Mas a gente não pode considerar a lei de corrupção uma lei penal porque não existe previsão de pena para esse tipo, né, dentro dessa legislação, dentro dessa lei anticorrupção. Ela é aplicável somente a empresas, né? A lei anticorrupção ou é também aplicável a indivíduos? Ela é aplicável à empresa. Existe até uma discussão grande a respeito disso, que também a gente podia ficar aqui muitos dias falando a respeito disso, a respeito do empresário individual. Se o empresário individual, aquele, por exemplo, que tem CNPJ e que contrata com o Estado, se ele também poderia ser equiparado a uma empresa. Mas isso é uma discussão longa, uma discussão grande, que não cabe... Não está pacificado ainda, vamos dizer assim? Não está pacificado, existem posições a favor e contra, mas isso seria o assunto de um programa inteiro. Como que o senhor vê a lei anticorrupção, doutor Luciano? Com uma tentativa do Estado tentar trazer mais transparência, como disse no outro bloco, para essa relação entre a administração e as empresas e a atividade empresária. Por exemplo, Carlos, nos procedimentos licitatórios, que eu acho que é um grande gargalo de corrupção nesse país. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os acordos de leniência no combate à corrupção. Só para explicar, Carlos, existem duas formas de leniência. Uma na lei do CAD, que é a leniência feita perante o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que são as questões de carteirização. Então, cartel, formação de cartel. Exatamente. E existe o acordo de leniência na lei anticorrupção, que é, portanto, focada na questão licitatória, lá no final da legislação, e na questão de corrupção em geral. A leniência, portanto, é um acordo que as empresas fazem, na lei anticorrupção é perante o órgão regulatório do ente federativo, o Ministério da Transparência, a antiga CGU, o órgão regulatório estatal e as controladorias municipais, conforme o grau do ente federativo, e que são acordos que se faz entre a empresa que quer colaborar com a investigação administrativa e o ente federativo, seja o CAD, na lei de carteirização, seja o órgão, o ente federativo na lei de corrupção. O que a gente vê aí na imprensa é que esse combate à corrupção, segundo o que é divulgado, as críticas que são postas, colocadas, né? O combate à corrupção estaria pesando a mão em cima das empresas, ou seja, estaria de forma exagerada impedindo, né, o vicejar das empresas. Isso procede, doutora Ana Paula? Acredito que sim. Eu acredito que sim. A gente percebe que tem muitas empresas que estão com sua atividade praticamente inviabilizada, né? Isso, por um lado, dá a impressão de que o combate ou que a repressão à corrupção está sendo feita, mas, por outro lado, a gente tem que convir também que a gente inviabilizar uma atividade empresária, uma atividade de uma empresa, isso gera efeitos tão danosos para a sociedade quanto, não sei se eu estou exagerando, mas quanto o próprio ato punitivo, o ato de corrupção. Então, acho que tem que haver um equilíbrio nisso, né? A gente sente que a população tem sentido muito a falta de emprego, a falta de investimento, as empresas estão com suas atividades um pouco inviabilizadas diante desse peso maior que tem sido dado. Esse seria, doutor Luciano, o ponto frágil do combate à corrupção no Brasil? Eu não diria ponto frágil, mas eu diria um ponto para repensarmos as estratégias. Veja só, Carlos, nós temos uma fé quase inabalável e, para mim, quase messiânica que o direito penal vai resolver o problema da corrupção. Punir, punir, punir. E, por vezes, nesse imaginário coletivo, punir sem dar o direito de reagir à punição. Muito bem, só que existem outras estratégias de reação e de prevenção à corrupção que são menos onerosas, porque o direito penal é duro, é caro, é pesado. Então, como consequência, infelizmente, vai ter sim as consequências
para a atividade empresária, não resta dúvida. Então, existem estratégias na própria lei anticorrupção, existem estratégias de prevenção à corrupção, como, por exemplo, os programas de compliance ou de integridade, que são programas de evitação, de correição ética e legal das atividades empresárias, que são programas que são colocados e organizados cotidianamente de regulação da atividade empresária em torno de regras éticas e de transparência e de cumprimento dos deveres legais, o que previne e traz otimização para a economia. Então, eu acho que a ideia é prevenir, programas de compliance são muito importantes, é mais eficiente do que punir. Mudar a estratégia, então, né? Agora, para deixar claro para o telespectador como que esse combate, em termos práticos, dá um exemplo de algum caso que os senhores poderiam dar, que inviabiliza a empresa. Que inviabilize a empresa, a atividade da empresa? Esse combate está sendo feito, né, sobre uma empresa, sob acusação de corrupção, e aí inviabiliza a empresa, pelo rigor que é aplicado. Um exemplo. Acho que exemplos assim, sem que nós estejamos dentro dos processos de avaliação, acho que ficam complexos, assim, de nominá-los. Acho que seria até sem um dado estatístico mais adequado. Mas pegue, por exemplo, no cenário atual... Eu pergunto objetivamente, multas mirabolantes, seria isso? Sim, uma que forma de inviabilizam a atividade. Inviabiliza a atividade. A empresa não pode continuar tendo que pagar aquela multa. A partir do momento que ela tem que pagar aquela multa gigantesca, ela fala, então tem que parar as minhas atividades, ou então todo o meu investimento vai ser em prol do pagamento dessa multa. Se vale um exemplo, nessas operações de combate à corrupção mais recentes, todas elas, e a Operação Lava Jato é um símbolo, né, de mudança de paradigma, o que se resgatou, e isso é louvável, de corrupção, nem de perto equivale ao que direto ou indiretamente as empresas deixaram de oferir de capacidade econômica, tiveram prejuízos, deixaram de oferir renda. Está errado isso? Claro que não. Há um erro na Lava Jato disso? Claro que não. Mas isso só demonstra que o direito penal, por vezes, não é um instrumento mais eficiente para o combate. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça falando sobre as leis de combate à corrupção no Brasil. Participando do programa, os professores da Faculdade de Direito Milton Campos, o advogado criminalista Luciano Santos Lopes e a procuradora do Estado, Ana Paula Araújo Ribeiro Diniz, conselheira do Conselho de Criminologia de Minas Gerais. Doutora Ana Paula, vamos falar sobre delação premiada no combate à corrupção, a visão da área criminalista. Um instituto extremamente discutível, né? Tem pessoas que são 100% favoráveis, tem pessoas que são 100% contra. Eu acho que quando a gente chega na situação que o Brasil chegou, em que a gente tem crimes que são praticados com um certo grau de organização, um certo grau de hierarquia dentro do poder, uma organização criminosa, eu acho importante o Instituto da Delação. Eu acho que, como acontece em outros países do mundo, a delação facilita, ou pelo menos dá um norte na investigação. Mas eu acho que, como tudo, né, a delação premiada também tem que obedecer os princípios, o norte que a Constituição deu para a gente. Eu acho que, sem exageros, né, a delação deve ser feita, mas dentro das regras da delação, dentro da lei que prevê a delação premiada. Mas eu acho que, hoje em dia, para o Brasil, é um instituto louvável. A senhora falou no mundo, dá para situar o Brasil no mundo em termos de delação? Não, existem vários países no mundo que utilizam o Instituto da Delação, né? Haja vista lá a Operação Mãos Limpas na Itália, quando foi feita. O Instituto da Delação colaborou em muito com o início das investigações. Como o senhor vê a delação premiada, professor? Carlos, a delação, ou como hoje se prefere depois da lei de criminalidade organizada chamar colaboração, né, da 12.850, ela é um instituto que tem duas bases, norte-americana, do common law, do plea bargain, do direito negociado, onde as partes negociam, e o direito italiano da Operação Mãos Limpas, tenho cá minhas reservas com as consequências que a operação trouxe,
Se você olhar o histórico de corrupção atual da Itália, você vai perceber que não tem tanta diferença. Então, criou-se uma superbactéria, essa punição baseada pura e estritamente no direito penal. Ou seja, a corrupção voltou endêmica. Mas a colaboração, ela traz uma mudança de concepção da estrutura do sistema de justiça penal. Ou seja, nós passamos a pensar uma estrutura adversarial, partes, acusação e defesa, que se degladiam dentro das regras, mas que podem também acordar, ou seja, pactuar. E a colaboração ou delação é um mecanismo de obtenção de prova, é um meio de obtenção de prova, ou seja, o colaborador ele precisa apresentar a prova daquilo que ele fala. Quer dizer, não é simplesmente falar, ele tem que apresentar. Não, absolutamente. Ele tem que apresentar, porque senão ela não tem validade nenhuma. E é um início de prova, né? É importante a gente falar sempre isso. Não é a delação que vai provar uma coisa ou outra, é um início, é um indício, é um caminho, né? O delator entrega um caminho para que a polícia, a partir daí, consiga investigar. A Lei das Organizações Criminosas de 2013, o senhor acha que facilitou até que ponto esse combate à corrupção? Ela traz estruturas de investigação e de processualização que desamarram um pouco o Estado nessa busca, nessa punição. A colaboração premiada, por exemplo, as quebras de sigilo, que já são tradicionais e desde a Constituição já tem uma previsão, pelo menos de forma geral, mas ela traz estratégias de investigação mais interessantes para esse tipo de criminalidade, que é uma criminalidade muito complexa. O que dizer sobre a Lei de Lavagem de Dinheiro de 1998, doutora Ana Paula? Como a gente já disse aqui desde o início, né, no que diz respeito a esses crimes atuais, existe aí uma malha de legislações em torno desse assunto e a Lei de Lavagem de Dinheiro é uma delas, né? É uma das engrenagens dentro de um sistema que é o que a gente chama são os direitos, da proteção aos direitos supraindividuais, né? A proteção à sociedade como um todo, né? Ao destinatário dessa legislação, ou melhor dizendo, a pessoa que está sendo protegida contra esse tipo de crime hoje, que a gente chama de supraindividuais, né? Sociedade como um todo. A Lei de Lavagem de Dinheiro é uma dessas engrenagens. Né? Muito importante, acho que ela é uma legislação, acho que de todas essas, eu acho que é a mais bem estruturada hoje em dia. Eu acho que traz mecanismos capazes de evitar mesmo a lavagem de dinheiro. Uma visão, professor, sobre a impunidade. Com tantas leis, como se situa a impunidade no país? A gente primeiro precisa definir o que é impunidade. Porque se nós pararmos para pensar que de um tempo para cá o Brasil redescobriu, ou melhor, descobriu que precisa sim tirar o direito penal, eu estou falando do direito penal, mas aí eu posso falar do direito administrativo, da improbidade administrativa, que o direito descobriu que precisa trazer os seus olhos também para os poderosos, nós estamos mudando esse cenário. Agora, a punição, então, quer dizer, nós estamos caminhando para a evitação de impunidade em determinados setores culturais, econômicos, sociais. O direito sempre focou numa marginalização da sociedade. Agora, nenhuma punição pode ultrapassar as regras do jogo legal, do jogo democrático e buscarmos um rompimento com a impunidade a todo custo. Eu disse determinada vez e repito que ao lado da corrupção, a autocracia, ou melhor, a dureza excessiva e incompreensiva dos direitos ao devido processo legal também tem que ser combatida. Vou considerar essa fala do senhor como consideração final, que a gente está chegando ao final do programa. E a senhora agora, rapidamente, suas considerações finais. Eu acho que a corrupção hoje é um crime que preocupa o Brasil, preocupa os brasileiros, preocupa a sociedade como um todo. Eu acho que o combate à corrupção é importante, os mecanismos de combate é importante, mas o mais importante, eu acho que a sociedade se convencer de que a corrupção só é combatida com a colaboração da própria sociedade. É no dia a dia, né, no ato de todos os dias, é tirar essa ideia, como o professor Luciano falou muito bem aqui hoje, de que o direito penal é a solução para todos os problemas, de que a penalização é a solução para todos os problemas. Eu acho que o combate à corrupção vem dos pequenos atos diários. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. Eu agradeço. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com os professores da Faculdade de Direito Milton Campos, Luciano Santos Lopes,
advogado criminalista, e a procuradora do Estado, Ana Paula Araújo Ribeiro Diniz, conselheira do Conselho de Criminologia de Minas Gerais. Nosso e-mail para contato via justiça@mages.com.br. E até o nosso próximo encontro.